Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Isaías, capítulo 42, de verso 1 a 8, aonde aqui o Senhor fala, o nosso bom Deus Todo-Poderoso fala que Ele estava enviando o Messias, que ia tirar o seu povo do cativo, da escuridão, aonde não existia luz, iria existir. Era um Messias que ia anunciar a sua palavra, que não ia fazer barulho, que ia haver amor, confiança e também ele ia levar o evangelho a todos aqueles que estavam de coração aberto a ouvir. Ia também fazer muitos milagres, dar visão aos cegos, ia fazer coxos caminhar, fazer mulher que era estéril dar luz. Glórias a Deus. Aqui no capítulo 42 de Isaías, é muito riquíssimo esta passagem, aonde o nosso bom Deus está propagando, está anunciando aos seus, todo ao mundo, todos que ali estavam, o Senhor estava anunciando a chegada do Messias. Glórias a Deus, meus irmãos amados e queridos. Vamos estar de coração aberto a esta palavra. Vamos estar atentos, que os nossos ouvidos estejam atentos à mensagem do Senhor. Ele também aqui diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Não é eu, a missionária, que estou falando, meus irmãos. Aqui está na palavra. O Senhor diz que ele não divide a glória dele com ninguém. Amém? Então, o Senhor quer que nós estejamos alinhados, atentos à palavra, e que a gente esteja também, aqueles que querem dizer: Senhor, eis-me aqui, confessar o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador. Esteja aqui nesta palavra, dizendo: eis-me aqui, Senhor. Confesse, meus irmãos, confesse ao Senhor como seu único e verdadeiro, exclusivo e único Salvador da sua vida. Se vocês já servem ao nosso bom Deus Todo-Poderoso, também passe para os seus amigos, passe para os seus vizinhos, passe para os seus familiares, para que eles vejam o poder do nosso bom Deus, o poder do Altíssimo, desse Deus que nós louvamos, glorificamos e agradecemos por ser filhos do Senhor, filhos do Altíssimo, e também por nós já termos confessado a Ele como Ele único e exclusivo Salvador das nossas vidas. Amém? Então, aqui no verso 42, ele diz assim: aí está o meu servo, eu mesma sustento, ele é o meu escolhido, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. Algumas versão está assim, na minha aqui está neste momento, em quem tenho prazer. Eu pus sobre ele o meu espírito, e ele trará a justiça ao meu povo do mundo. Ele trabalhará sem provocar agitação, sem gritar e fazer tumulto às ruas e praças. Não quebrará caniços, rachando, nem apanhará a pequena chama que quase não dá luz.
Ele mostrará amor aos fracos e dará força aos desanimados. Ele fará justiça com fidelidade. Glórias a Deus. Esse é o Messias que o nosso bom Deus está anunciando, aonde virá representá-los de uma forma sobrenatural. E do Pai ele virá e para o Pai ele retornará. Ele mesmo não deixará de brilhar e ficará firme até que a justiça e a verdade seja cumprida com toda a terra, até que os povos mais distantes, além dos mares, confiem nele. E assim ele fez, e assim ele trabalhou. Ele atravessou o mar, ele andou no deserto, ele andou entre os seus e levou o evangelho e fez o ID de uma forma sobrenatural, perfeitamente. Amém, Deus. Deus, o Senhor que criou e estendeu os céus, que criou a terra e tudo que existe nele. Tudo que existe nele, que dará vida e espírito. Aos homens diz o seguinte, aos homens ele diz o seguinte: eu, o Senhor, o chamei para demonstrar a minha justiça. Eu o protegerei e sustentarei. Você vai ser o medidor do novo trato que farei com o meu povo, e uma luz que guia aos outros povos até a mim. Amém, amém, Jesus, amém. Glórias a Deus pelo Messias, glórias a Deus pelo nosso bom Deus ter enviado o seu Filho para que viesse propagar, viesse trazer o Evangelho, viesse evangelizar os seus, dar vida aos que estavam em cativo. Amém, meus irmãos, morrer pelos nossos pecados. Amém. Você dará vista aos cegos e libertará os que vivem prisioneiros na escuridão e no desespero. Ele dará vida àqueles que estão prisioneiros, àqueles que estão em cativos e àqueles que estão no deserto e no desespero. Glórias a Deus. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não reparto a minha glória com ninguém. Até aqui, meus irmãos. Do verso 1 ao 8, que o Senhor diz: eu não reparto, eu não divido a minha glória com ninguém. E glórias a Deus. Glórias a Deus, porque Ele é o único que nos salva, Ele é o único que nos julga, Ele é o único que faz milagre. Ele é um Pai amoroso e cuidadoso que está disposto a nos abençoar, que quer que nós estejamos, meus irmãos, alinhados com Ele, que viva o propósito com Ele e para Ele, para que grandes feitos Ele venha fazer em nossas vidas. E assim Ele mandou o Messias para nos libertar, o Messias para nos abençoar, o Messias para morrer em morte de cruz por nós e levar os nossos pecados. Meus irmãos, os nossos pecados, o nosso Senhor Jesus Cristo já levou, Ele já pagou um alto preço. Então nós somos libertos, nós somos livres. Nós somos livres, nada nos condena. O mundo não nos condena. O único que pode nos condenar é o Senhor Jesus Cristo, é o nosso bom Deus Todo-Poderoso. Mas para aquele que se arrepende verdadeiramente, pede perdão, o Senhor é um Pai amoroso e cuidadoso. Em Cristo Jesus Ele nos perdoa e nos dá a oportunidade para que a gente venha viver alinhado a Ele, venha viver nos mandamentos, alinhado nos mandamentos, nos princípios e nas suas leis. Ele só quer que nós estejamos com o coração rendido, um coração cheio de amor, cheio de perdão e esteja dispostos a caminhar
verdadeiramente em Cristo Jesus. E todos aqueles que não têm força para conseguir, nós sozinhos nós não conseguimos. Nós temos que pedir ajuda ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e Ele nos ajuda e a gente tem uma vida nova em Cristo Jesus. Amém? Glórias a Deus. Esta, meus irmãos, foi a palavra, foi a mensagem que o Senhor nos deu, que Ele mandou o Messias para nos julgar, e Ele é o único que julga. Nós, seres humanos, nós não temos a capacidade de julgar e apontar o nosso irmão. Nós estamos aqui para ajudar e para abençoar, e para que a palavra do Senhor seja anunciada àqueles que necessitam. E assim o Senhor fez com Cristo Jesus, mandou o seu Filho para levar a palavra, e assim Ele fez em obediência e em concordância com o Pai. E do Pai Ele veio, e para o Pai Ele retornou. Glórias a Deus. Assim como nós viemos, do pó nós viemos e do pó nós retornaremos, mas com a vida em Cristo Jesus, com o Espírito vivo em Cristo Jesus. E o Messias vai nos julgar, vai ter o dia do julgamento, mas só Ele que nos julga, só Ele que nos dá vida eterna. Glórias a Deus. Que esta palavra, meus irmãos, fiquem alicerçada na vida de vocês, na minha vida e na vida de vocês e de toda a humanidade. Que a gente venha viver esta palavra e que a gente venha colocar junto com os nossos familiares o ID, a palavra do Senhor, venha anunciar e propagar para que as nossas gerações sejam alcançadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Vou orar para que o nosso bom Deus Todo-Poderoso nos capacite mais e mais e mais para que a gente venha anunciar o Evangelho com o coração aberto, cheio de amor e vontade de servir a esse Pai amoroso e cuidadoso e que faz justiça pelos seus. Amém? Pai Santo, Pai querido, obrigada, Jesus, por mais um dia. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de nos dar mais um dia para que a gente venha fazer desse dia, Pai, como único e verdadeiro, Senhor. Que a gente venha viver, porque o amanhã só pertence ao Senhor. Que a gente venha viver esse presente lindo e maravilhoso que o Senhor tem nos dado e nos abençoado com esta palavra, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor mandou o seu Filho amado, mandou o Messias, enviou o Messias para com os seus, para mim e para meus irmãos e para toda a sua humanidade. Obrigada, Jesus, por fazer a diferença em nossas vidas. Oh, Pai, aqueles, meu Deus, que se acham distante do Senhor, meu Deus, que está passando por lutas, por dificuldades, por adversidades, meus irmãos, tenha força, tenha coragem, tenha disposição e tenha vontade no coração para mudar, para conhecer esse Deus lindo e maravilhoso, que faz justiça pelos seus, que nos salva. Nós somos libertos em Cristo Jesus. Cristo já levou os nossos pecados, já veio e levou os nossos pecados, e só o Senhor que pode nos julgar. Ninguém mais pode apontar para o nosso irmão e achar que para ele não tem salvação. Tem salvação, sim. O Senhor só quer um coração rendido, um coração disposto a obedecer e a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Oh, Pai, faz esta obra na vida dos meus, faz essa obra, Pai, na vida dos meus irmãos, faz essa obra, meu Pai, na vida da sua humanidade, de toda a sua humanidade, Pai. Nós estamos, Pai, diante de um mundo com muitas informações, Deus, para que a gente venha despertar do propósito, Senhor, para que a gente fique espessos, que a gente fique espessos do propósito para com o Senhor. Mas o Senhor é aquele que está todos os dias nos chamando para viver um propósito lindo com o Senhor, e que nós estejamos com o coração aberto a viver o seu propósito, o seu alinhamento, o seu querer e o seu chamado. Glórias a Deus. Meus irmãos, fiquem com Deus. Que esta palavra seja uma flecha no coração
dos meus amados e queridos irmãos. Fiquem todos com Deus. Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente todos os dias e para todos sempre.